Glória a Deus. Fala, amada igreja, que a paz de Jesus, amém? Prazer em vê-los, irmãos, as irmãs. Deus mudou os planos e eu tive que parar aqui. Eu estava escalado hoje para pregar lá em Vaz Louco, mas o Senhor não permitiu que eu chegasse em Vaz Louco. Atravessei a ponte e quando tentei voltar, subi a ponte de novo. Isso com o GPS ligado. Mas a Bíblia fala que em tudo dá graça. Muito trânsito, acidentes com mortes, o motoqueiro morreu, eu vi. Enfim, amados, a Bíblia fala para a gente não murmurar por coisa alguma. Então hoje eu estava escalado para estar em Vaz Louco, mas o importante é estar na igreja, o importante é estar em comunhão com os irmãos. Eu cheguei a tempo aqui, eu fui ao banheiro, eu vim bastante, né? Barriga cheia de água que eu vim bebendo pelo caminho. Entrei correndo igual um foguete, ninguém me viu, mas ali no banheiro eu pedi um sinal ao Senhor, falou: Senhor, se for de ti, eu trago a mensagem aqui que o pastor Ricardo vinha falar comigo, não eu com ele. Eu saí do banheiro e perguntou se eu poderia trazer a mensagem. E verdade vos digo, mensagem eu não tenho, mas o Senhor tem. Bom vê-los novamente para a glória do Eterno. Quem sabe outra oportunidade eu irei em Vaz Louco. A Maria ficou lá me esperando, mas por isso que a igreja é chamada de igreja cristã Voz da Verdade. Não é só a minha voz, não é a sua voz, é a voz de cada um que entende em seu coração levar o Evangelho do Reino. Eu fiz esboço, peguei meu tablet, igual o pastor Ricardo faz, anotei tudo ali, o tablet ficou no carro, mas, conforme diz o Eterno, em tudo nós temos que dar graça. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Coríntios. É uma breve mensagem, 2 Coríntios. Capítulo 4. Nós irmãos conectados no meu canal do YouTube, a paz de Cristo a todos. Estou muito feliz, irmãos, porque Deus sabe o que faz. Não sei o que é, mas pode ter sido um livramento, uma estrada, a dele há de revelar. Eu tenho uma visita muito difícil para fazer amanhã, que é em Mauá. É um casal que está congregando conosco lá em Cabo Frio, só que eles são moradores de Mauá. Eles têm uma casa lá, fizeram uma amizade. Eu logo veio o convite para fazer uma visita aqui, bem difícil, né, que essa igreja esteja jogando, porque amanhã essa visita ela vai acontecer. Então, de repente, por conta dessa visita, se levantou algumas lutas, né? Mas, quanto maior a luta, maior é a vitória. Eu creio dessa maneira, amém? Todos abriram 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Eu estou aqui na versão King James. Diz assim a palavra de Deus: portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Mas enquanto estivermos morando nesta tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Amém? A igreja pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, Paulo aqui ele começa
a relatar o motivo e efeito das nossas aflições. Quem tem aflições, eu diga amém. Paulo diz que em tudo nós somos atribulados, mas não desamparados. E eu costumo dizer e já ouvi: quanto maior a dor, mais o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida. Quanto mais luta nós tivermos, mais perto nós estamos do reino do Senhor. Pois não existe evangelho sem cruz. Mas é melhor carregar a cruz aqui do que carregar a ira de Deus sobre as nossas vidas. Então Paulo nos adverte, portanto, não desanimamos. E hoje nós encerramos lá o evento Tempo de Mesa, que é um café com Jesus, através de um livro, muito bom livro, trouxe até ele aqui. E foi dito exatamente isso porque se dependesse de mim, se dependesse da minha esposa, nós não estaríamos mais com aquela igreja aberta. Porque o desânimo que você sente, isso não é demônio, isso é normal. Todos nós sentimos desânimo. Porque a cada dia que passa, que se aproxima ainda mais a volta, o retorno glorioso do nosso Salvador e Redentor, as lutas também elas vão se multiplicando. Somos feridos, somos acusados daquilo que não fazemos, com mentiras, com calúnias. Tudo isso é um plano diabólico para exatamente com esse intento que a igreja ela venha desanimar, para que nós venhamos voltar atrás. Mas a Bíblia fala que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Então há 13 anos que eu estou nesse ministério, desde 2019 pastoreando. Por mais que a luta batesse na minha porta e na sua porta, Satanás ainda não conseguiu o projeto dele de me desanimar, de te desanimar e você voltar atrás. Porque a verdade é que se você for estudar sobre o arado e a sua função, ele é usado para preparar a terra. Então aquele que lança a mão no arado, quando ele olha para trás, ele está deixando de fazer aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Arar a terra para receber a boa semente. Regar a terra com a sua água para que a semente venha germinar e produzir frutos. Então o desânimo, pastor Ricardo já se sentiu desanimado? Não, está tranquilo? Muito. Já se teve desanimado? Quem mais aqui já teve desanimado? Por favor. Nós somos unânimes. Por isso que eu digo que isso não é normal. Ou melhor, isso é normal. Tem nada a ver com o espírito maligno. Porque de fato ele batalha 24 horas por dia. E quantos, quando você liga, tudo bem, meu irmão? Falou, pastor, estou tão desanimado. Ou seja, é normal. E à medida que vai se aproximando, que vai se apertando mais, que vai piorar muito, né? Eu costumo dizer que a gente já está vivendo um mar de rosas. Mas à medida que vai se aproximando o fim dos tempos, já estamos vivendo, vai apertar muito para mim e para você. Mas eu vejo o apóstolo Paulo nos dando uma aula, na qual você não vê Paulo retrocedendo. Um ser humano como eu e você, que pregou o Evangelho, eu prego o Evangelho, você prega o Evangelho, não temos diferença dele. Um homem que se absteve de muitas coisas, até do seu próprio casamento, para poder se dedicar à obra de Jesus Cristo. Porque não é fácil, é espinhoso, é árduo, não é isso? Muitas das vezes dá vontade de você largar. Quem aqui nunca pensou de parar, desistir, chutar o pau da barraca, conforme diz? Eu já pensei, minha esposa já pensou, e pensamos ainda. Mas não posso largar o arado, porque ele não largou a minha mão. Você não pode desistir de Jesus, porque não é você que está segurando na mão dele, é ele que está segurando na tua mão. Então a Bíblia fala que o Senhor ele não tem prazer na alma que retrocede. E nós não somos chamados para retroceder. Por mais difícil que seja a luta que você está passando, por mais que você tenha feridas no seu coração,
Hoje foi tratado acerca de muitas feridas. Muitas pessoas que foram feridas pela sua liderança, pelo seu irmão da igreja. O irmão contou um fato lá de que uma irmã que foi ferida em uma igreja batista, criada dentro da igreja batista, dentro de uma igreja. Ela foi tão ferida que ninguém conseguiu trazê-la de volta para o convívio dos irmãos. E o final dela foi trágico, porque ela se isolou. E a pior coisa que o ser humano faz depois de conhecer a verdade é se isolar. Porque quem se isola perde. Eu preciso de você, irmão, tanto quanto você precisa de mim. A igreja é um corpo. Eu sou membro do teu corpo, você é membro do meu corpo. E o isolamento é a pior coisa que o ser humano pode fazer. E o final dela foi morte. Ela carregou aquela mágoa em seu coração, mesmo a Bíblia afirmando que a gente não luta contra a carne nem o sangue. O pior que tenho feito em ti feridas. De repente até eu mesmo, com as minhas palavras, não com as palavras do Senhor, que as palavras do Senhor não ferem ninguém. E pessoas feridas, elas ferem pessoas. As pessoas saudáveis, elas trazem saúde às pessoas. E não foi por falta de aviso, mas as pessoas tentaram resgatá-la. Mas ela insistiu em guardar mágoa. Ela insistiu em ficar com o seu rancor em seu coração por causa de uma vida que fez uma ferida nela. E ela nunca mais voltou a congregar. Essa pessoa morreu doente. E o rancor, a mágoa, de fato ele nos adoece. E quando eu estou doente, só tem um que pode tratar minhas feridas. É aquele que foi ferido por nós. Hoje nós tratamos desse assunto de maneira bíblica, que muitas das vezes você quer falar das suas feridas com o seu irmão, você está falando com a pessoa errada. Pode ter certeza do que eu estou te falando. Eu já fui muito ferido. A Bíblia fala que ele é o pastor e as ovelhas serão dispersas. E suportamos tudo, irmãos. Você não tem noção. Eu não estou aqui me fazendo de vítima. Só para você ter uma noção. Para que quando você passar por isso, aquele que foi ferido na cruz, ele é especialista em tratar feridas. Então, ao invés de você comentar para a sua irmã, para o seu irmão, que você foi ferido por A, pelo B, pelo C, confesse aquele que foi ferido por você, que ele é especialista em tratar as nossas feridas. E é com ele que eu tenho que me relacionar. E é com ele que você tem que se relacionar. Quando o desânimo bater, peça ajuda. Não deixe de expressar o seu desânimo, porque não é vergonha. Você está diante de um pastor que por várias vezes já desanimou. Quase coloquei placa de vento na minha casa. Tamanho foi a ferida que foi aberta no coração da minha esposa. E ela é a parte mais frágil. Isso já tem muitos anos. E no mesmo dia que eu tentei meu coração colocar a placa de vento, eu não preciso disso. O que a gente ganha por pregar o Evangelho? Se nem ganhamos pela obra. Já sei, a gente bota uma placa amanhã cedo. Alguém vai vir comprar esta igreja, ou melhor, comprar minha casa. E a gente volta, muda para outro lugar. A gente senta no banco de uma igreja, vamos adorar. E na mesma noite o Senhor deu um sonho a um rapaz, quando ele acordou e falou: pastor, eu tive um sonho, não era pastor. Irmão, eu tive um sonho contigo, que você botava uma placa de vento na sua casa. E do alto descia uma mão gigante com um apagador e apagava a luz. E depois eu entendi que você não pode vender aquilo que é de Deus, porque a minha casa e a sua casa pertencem a Ele. E aí eu entendi meu coração e falou: Senhor, eu só saio daqui agora, se o Senhor mandar. Aí vieram as lutas, mais lutas e mais lutas. Porque a minha vida e a sua vida, ela é dessa maneira. A luta que você tem, eu também tenho. E com essas lutas, muitas pessoas largaram a nada. Com essas lutas, muitas pessoas desanimaram. Basta você olhar para o cenário da igreja. Estou falando de igreja. Igreja verdadeira. Igreja que prega o Evangelho genuíno. É notório que a igreja venha
a esvaziar. É notório que poucas pessoas querem o reino de Deus, porque a verdade é que o reino de Deus ele é tomado por esforço, e só vão adentrar aqueles que se esforçaram. Então, quando bateu o desânimo, lembra desta mensagem que Paulo está falando: não se desanime, porque ele não desanimou. Pelo contrário, ele evangelizou, ele trouxe o evangelho aos gentios, ele constituiu igrejas. E o mesmo Paulo fala: a ninguém eu fui pesado, mas ele falou: ainda pesa sobre a minha vida, além de toda a tribulação, toda a luta, todo o sofrimento, todo o cansaço, toda a fome, toda a escassez, toda a nudez, tudo que aquele homem passou, ainda pesa sobre a minha vida o cuidar de todas as igrejas. Mas ainda assim ele não desanimou. Então, uma palavra de encorajamento para a tua vida, para a minha vida, para a vida do Ricardo, para a vida de toda a liderança, porque bate o desânimo. E muitas das vezes você vê que Deus não está agindo, parece que Ele não está vendo o teu cansaço, parece que Ele não está vendo o teu desânimo. Ele está vendo, tanto está vendo que Ele viu que quando Moisés morreu, Ele falou o que para Josué? Não desanime, não pasme, não te espante. Eu estou falando de um homem que ia liderar milhares de pessoas para te levar até a terra prometida. Ele falou: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, porque se você tiver bom ânimo, eu serei contigo. Se você obedecer a minha palavra, eu vou estar ao teu lado todos os dias da tua vida. Aleluia. Não vai te faltar nada. O desânimo é normal, o cansaço é normal, a fadiga é normal. Mas sempre que você pensar no desânimo, pensa naquele que te chamou para caminhar, para te levar para a eternidade, que a eternidade está batendo na tua porta todo dia. A eternidade bate na nossa porta a cada dia. A eternidade é Cristo, porque Ele fala: eis que estou na tua porta e bato. Todo dia Ele bate na tua porta. A questão é: a gente abre? A gente quer a eternidade? O apóstolo Paulo, para mim, foi o homem que mais sofreu depois dos apóstolos, e nem por isso ele se exaltou, e nem por isso ele desanimou. Eu estou falando de um homem que escrevia cartas numa cadeia. Eu estou falando de um homem que, quando ele está perto da sua morte, a Bíblia fala que a maioria dos seus irmãos o abandonou. Ainda assim, ele não abandonou Cristo. Então, se o teu irmão te abandonar, existe um amigo que não te abandona. Se a tua esposa te abandonar, existe um amigo que não te abandona. Se o teu marido te abandonar, existe um amigo que nunca te abandonou. E detalhe, quando ele pensava em mim e você, ele se levantava do chão e continuava carregando a sua cruz. Então não desanimamos. E verdade é que nós não temos motivo nenhum para desanimar. Você está respirando hoje? Você tomou café hoje? Almoçaram hoje? O Senhor é meu pastor e nada nos falta. E quando a gente murmura, eu não gosto nem de pronunciar essa palavra. Eu não gosto nem de instalar meus lábios com um trânsito engarrafoso, se ficar engarrafado muito tempo, você já começa já a fazer aquele... Nem isso eu quero fazer mais. Porque se o trânsito parou, porque assim aprove Deus. Se eu não consegui chegar em Major, porque assim aprove Deus. E a minha vontade era estar lá com os irmãos. Eu estou olhando o relógio, não vai dar tempo. Olha, Mauri, eu vou chegar e nem seja na hora do amém. Mas a Bíblia fala que eu não posso dizer que eu vou em Major. Antes eu tenho que dizer, eu chegarei em Major se Deus quiser. E essa foi a minha oração quando eu estava saindo de casa: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Porque Tiago me ensina: eu vou chegar lá para pregar a tua palavra, para ouvir a tua palavra. O importante é estar no corpo, o importante é louvar, o importante é adorar, o importante é estar unido com o meu irmão, o importante é estar na igreja, junto com os amados irmãos, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Independente de quem vai trazer a mensagem, independente de quem vai ouvir a mensagem, nós somos membros do seu corpo, cujo cabeça se alegra quando a glória é para Ele. E a Bíblia fala que para todas as coisas existe um tempo e um propósito. O propósito de Deus, Ele mudou. E eu não tenho
diante do Senhor. E quando aconteceu, é algo sobrenatural. A Amanda falou, isso só pode ser espiritual. A gente tem uma visita amanhã. É uma mulher que está escravizada no espiritismo. E a Amanda veio comigo. Não que aqui não tenham pessoas para ir lá fazer a visita, mas o que Deus fez? Tirou um casal daqui de Mauá, está congregando conosco, foi guiado pelo Espírito Santo, uma igreja que não tem placa. A esposa dele entrou lá porque ouviu uma adoração, está lá com o seu marido, um servo do Senhor. Um homem que já dirigiu congregações, nem por isso desanimou. Ele está firme, constante, juntamente com a sua esposa, sempre abundante, procurando fazer a obra do Senhor. E lá ela relatou da sua vida. Eu falei, Amanda, você que já foi candomblessista, vamos lá. E eles tomaram um susto, vocês vão lá em Mauá? Eu falei, minha irmã, nós já fomos lá em Prado, na Bahia, para batizar uma vida e ela está com o pai. Não há distância para desfazer a obra do diabo. Não existe obstáculo para adorar a Deus. Eu queria entender essas pessoas que ficam em casa e dizem que estão desanimados, mas amanhã você vai acordar cedo e mandado embora para receber uma advertência, esquecendo que você só vai trabalhar porque o teu amigo vai te levar para lá. Você só tem um emprego que ele te deu. Você só tem uma casa ele que é alugada, mas ele te sustenta para pagar o aluguel e bota o alimento na tua dispensa. E antes que acabe o alimento, diz a Bíblia que ele já renova, ele coloca antes de acabar, porque ele é Deus provedor de todas as coisas. Ele sabe o que faz, a gente não sabe o que fala muitas das vezes. E depois de ver um acidente, mas uma vida foi ceifada, o que vem na minha memória? A nossa vida é um vapor, irmãos. Por isso que Paulo fala, o viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro, que aquele onde tinha certeza absoluta da tua salvação, da nossa salvação. E essa certeza que você tem que ter antes de desanimar. O teu nome está escrito no livro da vida. O teu nome não está carimbado na calçada da fama, como aquelas estrelas pensam. Estrela é o Senhor. Se o teu nome está escrito no livro da vida, você já tem motivo para acordar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Porque eu não sei se aquele jovem ou mulher que eu sei que estava morto, e a minha, sua vida é um vapor. Quem sabe Deus me deu um livramento para entrar numa favela. Eu vim pensando, Amanda falou esse algo espiritual. Eu falei, Amanda, voltar para Cabo Frio, não tem mais como resolver. Eu falei, mas se eu voltar para Cabo Frio, e a minha palavra que a médica vai dar uma visita, pode fazer a obra do diabo, e vai ser desfeita. Aquela mulher vai se render a Jesus Cristo amanhã, porque assim nós cremos, a igreja vai orar para pagar um preço, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Isso tem que ser o combustível da igreja. O teu combustível para você não parar é desfazer a obra do diabo. Para isso o Senhor te chamou. Para desfazer toda a obra do diabo. Por isso que ele fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E a igreja não sou eu, não é ele, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Ela vai ouvir a mensagem da cruz. E eu tenho que ir lá crendo. Porque os sinais não seguem os doentes. Os sinais não seguem os espíritas. Os sinais seguem aquele que crê. E eu creio no nome de Jesus, que o nome vai ser glorificado. Por isso essas lutas, tantas batalhas. Mas o meu combustível hoje, diante das lutas, é saber que mais uma vida vai ser levada até Cristo. Esse tem que ser o teu combustível. Porque eu sei que você já ficou desanimado. Tem pessoas que não congregam mais aqui, de repente estão desanimadas. Mas cabe a igreja fazer a parte dela. Cabe a cada um de nós ir diante das ovelhas perdidas de meu Pai. Eu não sei se você percebeu, mas a atmosfera da igreja cristã da verdade, ela deu uma mudança. Ela está mudando segundo o Senhor quer. Deus está fazendo a obra, Ele está encaixando as engrenagens, que o outro a engrenagem não estava se encaixando, tinha algo errado. E Deus olhou dos altos do céu e falou, eu vou engrenar tudo, eu vou botar tudo no seu devido lugar. Basta andar em obediência àquele que manda. E eu sei que aqui está acontecendo isso. Cabo Frio está acontecendo. Em Vaz Lobo está acontecendo. Em Maria Helena está acontecendo. Em Nova Iguaçu está acontecendo. Porque já é a última hora. E o rei está voltando. Ele quer uma noiva unida. Ele quer uma noiva com ânimo. Ele quer uma noiva e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele quer uma noiva que saia às ruas. Aqui a gente vem se alimentar. Você está sendo alimentado pela palavra de Deus. O Senhor está te falando agora. Não desanimamos. Porque ainda não acabou a caminhada.
Ele, qual a missão? Eu falei, o reino de meu pai. Nós estamos domingo, a praia está cheia. Eu falei, mas eu tenho outro compromisso. Meu compromisso primeiro é com o reino. O nosso compromisso, primeiramente, é com o reino. E as demais coisas serão acrescentadas. Sabe que muitas das vezes não é acrescentado? Porque muitas das vezes o nosso compromisso não é com o pai, não é com o reino, não é com a obra dele. A gente está priorizando outras coisas, trabalho, esposa, marido, filhos. Esse casal que nós conhecemos, eles nos convidaram, falou, pastor, quando você quiser vir tomar um café comigo aqui. Falei, amém. Ele não marcou. Chegou um dia, eu olhei no celular, a esposa dele falou, pastor, tudo bem? Tudo bem. Você não quer vir tomar um café com a gente, não? Aí deixa eu falar com a minha esposa. Deixa eu te dar um recado aqui, marido. Tudo que você for fazer, consulta a Varu, amém? Porque ela tem uma sensibilidade que eu não tenho, nem você tem, mas a mulher tem. Isso Deus deu a ela, ninguém pode negar. Sensibilidade. E a Amanda com uma trouxa de roupa desse tamanho, assim, a máquina do lado, estou arrumando tudo ali para ela. Eu falei, como é que ela vai largar isso tudo e vai tomar um café? E eu já fiz café aqui. Eu falei, irmã, mas quando eu tinha falado, Amanda, a irmã Ilka e o irmão Mauro estavam nos convidando para ir tomar aquele café que ele prometeu. E aí? Aí ela falou, tu já respondeu ela? Eu falei, não, estou esperando você. Porque é em comum, quer ter um bom casamento? O meu é ótimo. Não é que eu estou na presença dela, não. Porque estamos em comum acordo. Ah, mas eu sou o cabeça, vamos lá tomar café, mas não é assim não. Só por experiência que eu estou contando para a igreja. É para edificar e para a honra e glória do nome do Senhor. A partir desse conhecimento com esse casal, é que está surgindo essa visita amanhã e não há. E aí Amanda falou, então, quer saber? Diga a ele que nós vamos. Deixou a roupa lá, tomamos rapidinho, vamos tomar um café. Entramos na casa desse casal. O homem já veio com o violão na mão. É como se Deus tivesse preparado aquele momento para a gente adorar e glorificar o nome dele. Sensibilidade espiritual. Se a gente nega, você fala, vou lavar roupa, vou cuidar da roupa. Quem vai lavar isso para mim? Não tem crente que fala isso? Eu vou largar tudo para ir para a igreja, quem vai pagar minhas contas? A conta foi paga na cruz. O teu emprego não pode ser mais prioridade do que o Senhor. Porque se ele te colocar no leito, você não trabalha. Aí você vai ler, você vai orar, porque você está no leito. Então, antes de vir as pragas, antes de vir no leito, é melhor colocar Deus em prioridade, que Ele te vê como primícia. Você é prioridade para Jesus, senão você não estaria aqui. Eu sou prioridade para Jesus, senão eu estava bêbado, embriagado dentro do mar. Por isso que eu valorizo o sangue do Cordeiro. Então, eu não desanimo, por mais que venha, bate, eu não vou parar. Aí tu pensa numa tarde, começou com aqueles robozinhos antiga que tu nunca mais ouviu. Ele sabe todos. E sem olhar em nada. Começou a tomar, serviu um café e diga-se de passagem, que café, irmão? Eu nunca vi aquilo. Eu falei, não, tá bom. Eu falei, não, o café aqui é diferente, né? Essa é galardão de profeta, então peraí. Aí começou a descontrair, pegou uma xícara, mesa farta, pão, bolo, tudo que você imaginava tinha ali, frutas. Ele, a esposa, o violão, não, peraí. O cara pegou um café seleção especial, o grão torrado, dentro de um vidro, estava assim, não sei o que, série ouro. Aí botou uma máquina lá, triturou aquilo ali. Falei, acho que nossa coisa, essa tarde, claramente vai estar bem. Mas o espiritual falou muito mais do que o café. É só que de repente você já passou por isso, e da próxima vez, vai lavar roupa no outro dia, vai adorar a Deus com o seu irmão. Aqui, se eu sabe tocar um violão, vai lá um dia, mas irmã, está lavando, vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma adoração aqui. Isso agrada ao Pai, isso agrega ao Reino. E de repente você está tocando um violão na tua casa, chega mais um, chega mais outro, o ímpio do lado está ouvindo, daqui a pouco ele está lá querendo aceitar Jesus com lágrimas nos olhos. Fala, Deus. Deixou a loja de roupa, mas o reino de Deus foi alcançado. O camarada veio lá, torrou aquele café, irmãos, e botou uma xícara daqui a
sim, agora você pode tomar. E se ela estivesse lavando roupa? Eu não ia experimentar o café, chantilly, a caneca, café ouro, tipo ouro, irmão. Caríssimo. Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém que come nota de 100? Não? Então se um dia você tiver 100 reais, o café for 100 reais, mas você gosta daquilo ali? Paga os 100 reais. Porque tu não sabe o dia de amanhã. Eu pedi isso para o irmão na banca de peixe lá em Cabo Frio, né, camarão, VG e tal. Ele olhou assim e falou, quanto eu fiz aquele ali? Por 100 reais. Foi me dar 1 quilo. Eu falei, cara, 100 reais? Ele falou, eu não como nota de 100 reais. Eu como camarão. Está no teu bolso, irmão. Não vai comprometer a conta d'água, a conta de luz. Come camarão. Porque a Bíblia falou que nós vamos comer o melhor dessa terra. E ele nos proporcionou isso. A partir daquele dia eu peguei isso aí. Você come nota de 50, não foi não me dar meio quilo de VG. Então, essa é uma experiência que ela viveu. E às vezes Deus quer te tirar do dia a dia, né? Lava a louça, né? Meu irmão, é o dia todo. Já acorda, tem que fazer para o almoço. Aí sai da cozinha e quer fazer para a janta. Fala, mas vamos almoçar fora, vamos sair. Aí Deus provou para ela que a roupa pode lavar amanhã. E nós fizemos uma tarde de louvor maravilhosa. Foram 5 horas na visita. Cheguei em casa às 11 da noite. A lágrima desceu, os louvores que foram entoados, uma amizade, um acolhimento, e dali surgiu essa visita. Aí eu te pergunto, como é que eu desanimo? Se o reino de Deus está comigo e está contigo. O reino das trevas está aí fora. A Babilônia está aí fora, o sistema está aí fora. Mas quem tem o reino de Deus, ele não pode desanimar. Quem tem Cristo no seu coração não pode desanimar. Quem tem o Espírito Santo de Deus não pode desanimar. Mediante as aflições, fala com teu pai. De repente você vai confessar para a pessoa errada. Papai, estou ferido. Você ouviu o que ele falou? Você quer ver uma coisa? Você quer ver você acabar com Satanás? É quando tu ouvir a voz dele através de qualquer pessoa e você não responder. Isso deixa ele muito irado. Olha isso que o pastor hoje. Você quer deixar uma pessoa cativa, que vive para infernizar a tua vida. Você quer ver acabar com o inferno. Você fica puta. Mas quando tu entrar no teu quarto, fala, papai, tu viu o que eles fizeram? Lógico que ele viu. E quando você fica mudo, papai abre a boca e fala por você. Quando você se cala, ele julga a tua calça. Nunca abra a boca para julgar segundo o teu coração, segundo a tua mente. Não precisa se defender. Você tem um advogado fiel que trabalha 24 horas com você. O plantão dele agora está aberto. Ele está advogando a tua causa. Tu foi justificado lá na cruz, querido. E esse advogado um dia vai ser juiz. A Babilônia está caindo, já está caindo, vai cair. Satanás não tem onde morar, vai morar no inferno. E nós vamos morar na eternidade. Então, não desanimamos. Não desanime. Não pasme. Não se espante. É o que Paulo está me ensinando. 2 Coríntios 4, versículo 16. Ventinho que trouxe para 1 Coríntios. A próxima vai ser em 1 Coríntios. Rapaz, já me deu já. Já que eu vim aqui, eu vou ter que voltar aqui de novo. Vocês me recebem? Amém. Amém. Coríntios 4. Portanto, não desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando. E às vezes é assim, irmãos. Tem vezes que vai olhar para mim e falar, caraca, você está emagrecendo, você está pálido. Está passando fome, pastor? Está magro. É porque tem época que eu estou mais magro, tem época que eu estou mais gordinho. No verão a gente emagrece, né? No inverno a gente come demais. Então ele fala, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando,
O nosso interior está em plena, sabe o que é plena? Plena, plenitude, está em plena renovação, dia após dia. Para isso Cristo morreu e enviou o seu Espírito Santo para te renovar cada dia, dia após dia, porque a Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, naquele que crê, naquele que espera, naquele que vive a palavra de Deus. Então não desanimando, porque ainda que o seu exterior esteja desgastando por causa das lutas, as batidas vêm, a fúria do inimigo, a fúria dele é contra mim, contra a tua vida. Ele não tem fúria com quem está na mão dele. Então ele vem para tentar verdadeiramente nos afligir, para a gente ficar desgastado. O pessoal olha para mim e fala: meu Deus, você está com um aspecto terrível, mas passou um caminhão por cima de você. E acredite, irmão, já passou uma carreta com 22 rodas em cima de mim, em cima da Amanda, mas nós estamos aqui com o propósito: evangelizar, ganhar almas, não, fazer com que as almas sejam apresentadas a Cristo. Pode passar a carreta que for, quem me sustenta é Deus, quem te sustenta é Deus. Aí a honra, a glória, o louvor, o domínio e toda a majestade. Porque tem pessoas que vivem de aparência, irmãos. Tem pessoas que vivem mostrando aquilo que não é, mas Deus conhece você lá no fundo. O teu interior, Deus sabe exatamente a tua tristeza do teu coração, a ferida que o inimigo fez lá no pessoa. Mas esta noite o Senhor, Ele quer cicatrizar, Ele quer sarar as suas feridas, as minhas feridas. Irmão, tem que ter muito sangue frio, irmão, falou isso comigo, para lidar com as adversidades desse tempo presente. Meu irmão, pastor, tem que ter muito sangue frio, tem que estar muito cheio do Espírito Santo de Deus, porque senão você começa a lutar com a força do teu braço. Eu já sonhei que eu estava batendo num demônio, ver se eu tenho poder de bater em demônios. E acordava ofegante, todo suado, cansado, porque eu queria agir na força do meu braço. Mas existe um braço estendido esta noite sobre a tua igreja, sobre a sua esposa, sobre o seu marido, sobre a sua família, porque eles que a mão do Senhor não está encolhida para que eu não possa abençoar, nem os ouvidos tapados para que eu não possa ouvir. A selva do pecado me separa de Deus, mas Ele pagou o preço dos seus pecados naquela cruz. A célula que era contrária à minha vida, à sua vida, Ele levou naquela cruz. Para pecadores arrependidos. Eu vim buscar achar aqueles que estavam perdidos. Deixa a minha fúria. Não expulse o demônio na força do teu braço. São pessoas que falam de demônios, mas são pessoas. Esse sonho relatou que eu estava lutando com a força do meu braço. Você nunca vai vencer, mas se tu quiser vencer esta noite, toda a luta que está contra a tua vida, toda a luta que você levantou contra a tua vida, contra a vida de qualquer pessoa que você quer vencer esta noite, eu vou te dar a receita. A oração do justo surte muitos seus efeitos. Porque pela oração da igreja foi que o céu se moveu, aonde Pedro estava preso. Tiago foi passado ao fio da espada. Vamos aprender com a palavra, o poder, a força que tem a oração. Pedro só foi guardado porque no dia seguinte ele ia ser o próximo. E a igreja, o que ela fez? Ela entrou em fervente oração. Porque a igreja não podia entrar na cadeia, mas hoje pode. Eu quero te dizer que a causa que você está lutando, você não pode ir lá, mas o anjo do Senhor pode. Aquele que você colocou diante do Senhor, o anjo do Senhor ele pode ir, você não pode ir, eu não posso ir, o advogado terreno não pode ir, o juiz dessa terra não pode julgar, mas o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daqueles que estão tementes a Deus. Tu imagina que vamos lá soltar Pedro? Aqui todo mundo aqui, vamos lá soltar Pedro. O irmão foi preso. Pastor Ricardo, vamos lá na delegacia soltar ele. Não, vamos dobrar nosso joelho e em fervente oração. A igreja não poderia ir lá, mas o Senhor enviou um anjo lá e soltou Pedro. Faça tudo debaixo de oração. E a oração, irmãos, é algo espiritual. Onde você dobra seu joelho, se você não tiver no Espírito, daqui a pouco você dorme. Mas por que dorme? Porque Satanás não quer que Deus ouça a tua oração, mas a mão do Senhor está estendida
dividida, o ouvido está inclinado para ouvir a minha e a sua oração, não somente hoje, mas até que Ele venha. Não se permita, não dê lugar ao diabo, não repride. A maior resposta para o adversário é o silêncio. E Deus, no silêncio, no teu quarto, hoje ainda, Ele julga a tua causa. É por isso, e por outros versículos bíblicos que eu leio, que eu não desanimo. Paulo estava dizendo: a minha aparência está horrível, e tudo por conta do Evangelho. Ainda pesa sobre a minha vida cuidar de todas as igrejas, não é uma igreja só. Se uma já dá trabalho, mas de todos. Mas a igreja, se tiver ovelha que não dê trabalho, não é igreja. Porque as ovelhas não conseguem caminhar sozinhas, ela tem que ter um pastor. Porque senão ela fica desorientada. Eu ouvi isso de um pastor, por isso que no cajado do pastor, que apacenta o rebanho, parece um ponto de interrogação, aquilo é um gancho. Para quando a gente se desviar, ele olha no gancho e volta para cá. Volta para cá. Volta para casa. Senão ela não vai andar, ela vai ficar desorientada. Aí vem o lobo e eles arrebatam. Você está aqui. Porque além do pastor Ricardo, do pastor Wellington, do pastor Jorge Luiz, existe um pastor que é conhecido como o verdadeiro pastor. Então você nunca vai ficar sem pastor. Vocês nunca vão deixar de ser apacentados. Então Paulo está falando que ainda que o exterior esteja desgastando o interior, está entrando de novo assim. Então não ande por vista, ande por fé. Ele estava se desgastando pelo Evangelho, mas o interior dele estava pleno do Espírito. Não se preocupe com o que vão falar de você. Deus conhece, Deus sonda, Deus sabe. Você sabe que foi Ele que te chamou. Você sabe que Ele derramou dons sobre a sua vida e talentos. E te digo mais que eu ouvi. A gente aprende ouvindo, né? Eu adoro ouvir. Quanto mais dom, mais dor. Eu penso, se eu me dá um dom desse, dom daquilo, não, eu quero os dons. Cuidado, muito pede. Quanto mais dons o Senhor derramar sobre a sua vida, mais dor você vai sentir. Que diga Paulo, eu estou preparando esse vaso para abrir uma igreja imensa, para ficar rico, milionário. Não, ele é um vaso escolhido. Para que, Jesus? Para padecer. Tem alguém aqui esta noite que quer padecer? Porque é bíblico. O Senhor falou, não somente crer neles. Quem crê em Jesus? Quem crê em Jesus? Mas também padecer por ele. Por isso que Paulo nunca desistiu. Você já viu Paulo reclamando, murmurando? Alguém viu Paulo escrevendo carta e murmurando, falando: chega, Senhor, só apoio. É só bordoada, é palavra. E a igreja de Corinto me odeia. Como é que ele sabe? Que ele respondeu. Que o Espírito revela, falou: ainda que vocês não me amem. Olha, igreja de Corinto, tá, irmão? É vocês não. Ainda que vocês não me amem, eu continuo vos amando. Porque Paulo enxergou o espiritual. E a gente tem que saber discernir. Quem te odeia não é o teu irmão, não é a tua mãe, o teu pai, a tua sogra, o teu filho. Quem nos odeia é o diabo. Ele é o nosso inimigo. E ele vai relatar: eu estou desgastado, só por fora, mas no meu interior, ele está pleno da renovação dia após dia. Amém? É assim que Jesus quer fazer contigo, dia após dia, deixar você pleno, com a convicção de que, pois as nossas aflições leves, tem que rir, né, irmãos? Porque na primeira lutinha que camarada dele falava: pastor, não vou mais não. Eu estou numa confusão, não sei se eu quero o mundo, se eu quero, irmão, você me perdoe, me permite falar. A pessoa tem que escolher quem ela quer. Porque Jesus é para quem quer. Jesus falou: aquele que quiser.
Aquele que quiser, não quer, irmãos. Não quer, não quer. Dá vaga para quem quer. Porque se o mundo fosse bom, eu estava no mundo. São 13 anos, irmãos. Com a mesma alegria que eu canto hoje. É a mesma alegria que eu cantei no primeiro culto. Culto de quinta-feira tinham 6 pessoas. E eu falei, com a mesma alegria que eu canto com 6 pessoas, eu canto com uma pessoa, eu canto com 2 pessoas, porque se tiver um, Deus faz. Se tiver 2, Deus faz. Se tiver 3, Ele faz. Se tiver 4, Ele faz. Se tiver 5, Ele faz. Se tiver 10, Ele faz. Ele é Deus. Então não me importa, a alegria do Senhor é minha força, a alegria do Senhor nossa força é. E quando eu estou fraco, aí eu sou forte, eu começo a adorar. Dá uma topada, foi bem feito para mim. Cada vez eu estava vindo para cá, peguei a via lá, o carro quebrou, foi bem feito para mim. Reventou a correia e falou, Senhor, louvado seja o teu santo nome. Que eu poderia bater, poderia tomar um tiro. Tudo para mim é livramento. Até o que aconteceu hoje foi livramento. Foi e é livramento. Não adianta você insistir. Não insiste, irmão, que eu botei no GPS diante do Senhor. Falei, mano, eu vou para mais novo. Eu errei uma agulha aqui, porque eu não tenho uma cruz no Rio. Desci a ponte ali errado, mas tinha um retorno, retornei, voltei errado. Voltei para onde? Para a ponte? É incrível, não é? Se não é um espírito de burrice, é livramento. Porque o melhor GPS que tem, que continua sendo o Espírito de Deus. Eu botei certinho, falei, a seta, entra e quando eu entrei, eu falei, mano, eu entrei certinho, por que eu estou na ponte? Mais pedágio, mais combustível. Eu falei, quer saber? Ela falou, isso deve ser espiritual. Eu falei, será? Ou pensa na visita amanhã. Eu falei, pode ser. Aí eu quer saber? Chegar no Nelson, agora eu vou dormir no Nelson, tá, irmãos? Você conhece o Nelson daquele? Vou me hospedar lá. Eles já estão me esperando. Quer saber? Vamos lá para Magé. Eu falei, agora fica de olho, para mim passar direto, daqui a pouco eu estou na Interlagos. Eu falei, eu não falei, eu não precisa ficar estranho, mas fica olhando para a direita, que a gente vai ter que entrar à direita, eu quero ir para Magé. E eu falei, não vai, eu vou chegar lá para adorar, vou lá ver os irmãos, cheguei aqui, ainda estava no louvor. E eu apertado, bebendo água direto, trânsito parado, né? Direto ali, descarreguei. Aí o homem de Deus chega e falou, eu estou trazendo a mensagem aí para mim. Ou seja, o propósito de Deus, querendo você ou não, vai se cumprir. O propósito de Deus, querendo você ou não, aceite. É melhor você aceitar o propósito, senão vai se cumprir, vai se cumprir. Se cumprir na vida de Jonas, Jonas, vai para Nínive, não, vai para Tarsis. Jonas, vai para... Não, eu não quero para Tarsis. Eu não quero ir para Magé, eu quero para mais novo. Eu dei para minha palavra, eu quero para mais novo, Senhor. Eu quero para mais novo. Eu não falei do Senhor que é mais novo. Não, você falou, mas eu não quero, mas eu mudei. Deus pode mudar. Vai para Tarsis? Pode ir. Mas não vai adiantar nada. Eu vou te vomitar em mim. Então entenda o que o Senhor está falando, irmão. Não adianta fugir da mão do Eterno. Ele vai rodar. Ele vai te vomitar aqui na porta da igreja de Magé. Se o propósito de Deus na tua vida é esse, você vai ficar aqui, você vai congregar aqui, não adianta. Não adianta. Por isso eu estou aqui. Porque eu estou aqui para obedecer. Estamos aqui para obedecer a Deus. Pois as nossas leves, parei das leves, né? Porque leve demais, né? Falar que Paulo tinha uma vida boa. Porque as nossas aflições leves e passageiras. Querido, imagina o cara, depois que reconheceu Cristo, que se converteu, ele tem a consciência de que essas leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória. Ele sabia, irmãos, que a qualquer momento ele ia ver o Rei. Você tem que ter essa convicção no teu coração, você nunca mais nem cogitar sair da presença do Senhor, porque o teu coração ele é trono do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. É Ele que pagou o preço naquela cruz. Então você está passando diante do que o apóstolo Paulo passou, é bexiga. Porque eu passei com a minha esposa, e toda a liderança pátria vai continuar passando, que Paulo era um líder.
Ele fala, isso é leve. Mas espera aí, você só... O que você ganha com isso? Tu era rico, tinha dinheiro, tinha curso, doutorado, conhecedor da lei. O que tu ganha com isso lá? Porque essas leves são passageiras e elas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Em outras palavras, amada igreja, a dor não se compara com a glória eterna. As aflições não se comparam com a glória eterna. As calúnias, as mentiras, quando ele levante do inferno, não se compara com a glória eterna. Porque o inimigo de nossas almas ele já está derrotado. Não se compara com a glória que em nós há de se manifestar. A glória que em nós vai se manifestar, o mundo não vai ver, o mundo não vai ter, mas você terá. É por isso que eu não desanimo. E é por isso que Paulo não parou, igreja. O homem que só recebeu chicotadas, apedrejamento, ódio. As pessoas odiavam Paulo, irmãos. E Jesus te chamou para ser odiado. Você quer carinho? Você quer um evangelho leve? O evangelho é feito de luta, de aflição. Por isso que muitas pessoas falam, não é aquela igreja, não, só luta. Ah, não quero esse evangelho para mim, não. Não existe outro evangelho, não existe evangelho sem renúncia. Hoje a gente tem dificuldade de renunciar. E Paulo, que ele renunciou, ele tinha muito mais dinheiro do que toda essa igreja junto. Mas ele fala, isso para mim é esterco. Ou seja, isso para mim é fezes. Isso para mim cheira mal. Isso para mim fede. Porque agora eu quero exalar o bom perfume do meu Senhor, de Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé. Glória a Deus. Está produzindo em nós o peso de glória. Por isso ele não desanimou. Quando bateu o desânimo, lembra-te que aquele que te chamou, aquele que começou, ele há de aperfeiçoar a boa obra que ele começou na sua vida. Eu quero te dizer que a vereda do justo era como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Pastor, que dia perfeito é esse? Quando Jesus te chamar a olhar dentro dos teus olhos, querido, e falar, entra pro meu gozo, entra pra boda do cordeiro. Mas lá embaixo foi só luta, eu apanhei, fui judiado, fui perseguido, fui afligido, me xingado, me caluniado. Ele fala, eu deixei escrito, quando vos caluniarem, igreja, quando vos injuriarem e mentindo, dizendo todo mal contra vocês, ele vai exultar, glorifica, pula, se alegra. Porque grande é o teu galardão no céu, e quem somos nós para ter galardão, irmãos? Eu quero ser um servente de pedreiro na eternidade, eu quero servir um cafezinho, eu quero fazer qualquer coisa, mas desde que eu esteja no céu, porque no céu não entra pecado, não há fadiga, nem dor, conforme diz o hino. Lá não tem mortos, lá não tem sepulcros. No céu o luto é banido, a dor é banida, a doença é banida, é no céu que vai acabar. Por isso a vereda de um justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Porque ele é perfeito. A mãe diz, minha amada esposa e irmã em Cristo. Ela falou, é perfeito só o carpinteiro. Eu falei, e o pedreiro? Ela falou, o pedreiro não é. O serraneiro também não. O mecânico também não. Perfeito só o carpinteiro. Eu falei, aquele cara que vai fazer o móvel de cozinha. Ele falou, não, o carpinteiro. O homem da mão furada. O homem das mãos furadas. Ele é o carpinteiro. Ele é perfeito. A Bíblia fala que quando nós entrarmos lá, querido, nós vamos ser semelhantes a Ele. Por isso eu te convido. A luta que tu está passando, ela é fichinha. A tribulação que nós estamos passando são leves, são momentâneas. Não podemos comparar com a glória que em nós há de se manifestar, querido. Deus está falando da glória eterna. Aleluia. Sendo assim, sendo aqui até meia-noite, que horas, perdão? É que tem ministério que não, enquanto Deus estiver falando, aí eu acabo o culto lá, vou em Cabo Frio lanchar, a igreja tudo aberto. Não, Deus está falando, mas a pessoa tem que lanchar também, né? Pois, sendo
sendo assim como? Já entendeu a glória eterna? Já entendeu porque as lutas? Já entendeu? Então o que você tem que fazer? Vamos fixar os nossos olhos naquilo que não se pode enxergar. Amém, queridos? Porque Ele é invisível, jamais foi visto. A Bíblia fala que ninguém viu a Deus. Não, pastor, viu se não viu. Ao Deus eterno e imortal. E o quê? A imagem de Deus é o Filho dele. O Filho você pode ver até hoje, mas o Pai não. O Filho foi visto na terra, mas o Pai não. Ele, o Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. E Ele está aqui também neste lugar. Porque é Ele que intercede por mim, intercede por você. Foi Ele que se despiu da sua glória e não o pastor. Pastor não se despiu da sua glória. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Como eu e você. Pastor, sendo assim, então está aqui conosco sim, que Ele falou, não me envergonhe de te chamar de irmão. Ele está aqui congregando conosco. Aproveita uma cadeira vazia aqui ao teu lado, falou, Jesus, senta aqui, ele aí no caso, se tu convidar, ele senta. Você tem acesso a conversar com Jesus todo dia, ele está vivo, tá? Vivo, como eu estou falando com os conforme você está me vendo, ele está vivo. Ele é a imagem do Deus invisível. Mas um dia, alguém está sentado num trono e ao cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória. Sendo assim, fixando nossos olhos naquilo que não se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Amém, querido? Porque a esperança que se vê, ela não é esperança. E se a gente espera somente nessa terra, nós somos miseráveis. Miserável homem que só pensa nessa terra. E quantos crentes hoje estão olhando para a terra em detalhe, vão ficar na terra, porque eles amam a terra, mas eu amo o céu, eu quero ir para o céu, mas eu não quero entrar lá sozinho, eu quero ver o teu rosto lá. Eu quero ver a igreja de Cristo entrando lá, para participar da boda do cordeiro, para sentar na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso é um estímulo para você. Você não viu Abraão, você não viu Jacó, você não viu Isaac, mas nós o veremos. Moisés, abraçar o pastor Paulo, meu querido, como tu me inspirou. Como é que tu aguentou aquela chicotada? Porque eu tinha um alvo. E tem pessoas que não têm alvo. Se o meu alvo é Cristo, é muito bom, meu pastor Ricardo, é muito bom, meus irmãos, mas o meu alvo continua sendo Jesus. Não se escandalize, irmãos. O meu alvo continua sendo Cristo. Porque o dia que meu alvo for um ser humano, qualquer um que seja, eu vou cair junto com ele. O meu alvo, aconteça o que acontecer, é Cristo. Porque foi Ele que morreu por mim. Não foi ninguém que morreu por ele. Ele morreu por cada um de nós. Então não se escandalize. Sendo assim, fixamos nossos olhos naquilo que não se pode enxergar. Amém? Você está vendo Jesus aqui? Não. Mas vamos supor que eu fosse ele encarnado de novo. Olha, feito, depois de ressurreto, a paz seja convosco. Qual seria a tua reação? Eu vou te contar um segredo, você não está vendo, mas ele está aqui. Ele está olhando para você neste momento. Conforme eu estou te olhando, ele está te olhando, ele está vendo. Jesus, ele sorri também, né? Ele é uma pessoa alegre, ele é feliz, sempre foi feliz. Você pode rir, pode dar gargalhada, você pode brincar com seu irmão. Jesus se agrada da nossa alegria, não da nossa tristeza. Porque Ele não te chamou aqui para te fazer uma pessoa triste, foi para te fazer sorrir. Para você saber que um dia, ainda que você queira chorar, você não vai conseguir. Eu encerro aqui. Mas nos elementos que não são vistos, amém? Porque os visíveis são temporais, ou seja, vai passar. Vai acabar. Tudo que você está vendo vai acabar, vai passar. Até a nossa vida. Olha meus cabelos brancos. Era preto. Está passando, irmãos. A cada dia que passa, é menos um ano nessa terra, é menos um dia nessa terra. Porque lá ninguém vai envelhecer. Olha que maravilha. Imagine você com o corpo glorificado. Imagine eu, com o nariz pequenininho. Eu vou perguntar se pode, já que é corpo glorificado, tem como diminuir? Mas de fato nós somos bonitos para o Senhor.
porque a gente exala um profundo de Cristo. São temporais, ao passo que os que não se veem são temporais. Mas os elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo daqueles que não se veem, eles são eternos. É o que está te aguardando lá, irmãos. Se tu faz, não faz mais não. Desanima, mas não. Venha se arrastando, mas venha para a presença de Deus. Tinha muito a ser falado ainda, mas uma próxima oportunidade estarei aqui de novo, falando de Cristo, falando do nosso Senhor. Para isso nós fomos colocados neste lugar, para levar esse amor de Cristo, essa paz que excede todo entendimento. Fica nele, fica firme nele. Está acabando já. Você não começou? Tem um que diz, já cheguei até aqui, não podemos. Por que não podemos? Porque ele não desistiu de mim e de você. Amém, irmãos? Que isso nos abençoe. Eu não ia pregar, mas pelo Espírito Santo de Deus, ele me pôs aqui para colocar esta mensagem no seu coração. Medite sobre isso. Antes de desanimar, pense naquele que nunca desanimou por mim, nem por você. Amém? Eu entrego. Deixa eu dar um recado à igreja, para quem gosta de ler. Está vendo aí? Tempo de mesa. Isso aqui alavancou o meu ministério. E o irmão Edson, Deus colocou isso no coração dele, evangelista Edson. Nós tivemos vários domingos lá, Café com Jesus.